Olá pessoal, tudo bem? Esse assunto é muito delicado e eu quero falar aqui de uma forma muito coesa sobre esse assunto. Lembrando que eu quero falar sobre o Ricardo Pavanelli, tá bom? Que ele saiu da igreja CCB, que na verdade eu não considero uma igreja cristã, mas sim uma seita, depois eu vou explicar, tá bom? E agora parece que piorou as coisas, né? O Ricardo Pavanelli, ele era muito conhecido entre os anciãos da CCB. E ele conhecia muito sobre teologia. Ele lançou um devocional chamado Meu Porto Seguro. Inclusive, vendeu bastante. Eu lembro que eu estava vendo algumas fotos, que ele foi ali na editora e tudo mais, né? Fez tipo um evento para autografar os livros. Tinha muita gente ali, muita gente mesmo. Isso é muito gratificante. Isso demonstra realmente que as pessoas gostam do trabalho dele. Entretanto, na CCB, parece que quando você começa a ganhar um pouco mais de visibilidade, opa, peraí, não pode, não pode, tá errado. Isso me assusta bastante porque é o reconhecimento do trabalho do Ricardo. Eu não estou falando aqui coisas que eu ouvi, tá, de pessoas, não. Eu estou falando diretamente com o Ricardo Pavanelli no WhatsApp, então eu estou me comunicando com ele. Então eu sei de tudo que aconteceu. Então eu não estou aqui pegando notícias que foram picotadas por aí. Não, eu estou falando de uma coisa que eu sei do que estou falando. Ele está muito ferido, e inclusive eu nem comentei nada com ele sobre algumas coisas, porque eu acho que não é a hora ainda. Tem que esperar abaixar a poeira, descansar o coração, se sentir tranquilo, sabe? Colocar as coisas no lugar e depois buscar uma direção de Deus para onde que ele deve ir, né? Galera, é o seguinte, eu não quero aqui causar polêmica. Eu quero apenas trazer o aspecto doutrinário e teológico sobre esse assunto. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Ontem eu estava lendo um livro que é uma teologia sistemática, tá? Do Sproul. Somos Todos Teólogos. É um livro assim, é um baita livro, tá? Quem gosta de teologia, esse livro é fenomenal. E ali o Sproul estava falando sobre a dificuldade de Martinho Lutero na época da Reforma Protestante, de como ele teve uma resistência muito grande em testificar sobre a sua fé. E aqui, né, a testificação da fé dele estava ligada completamente à justificação pela fé, que inclusive se torna aí, né, o marco principal da Reforma Protestante. E Martinho Lutero, ele foi convocado para uma reunião para que ele justificasse as suas novas práticas, o seu novo pensamento, a sua nova cosmovisão sobre a teologia. E na Dieta de Worms, de 1521, tem uma citação que é muito interessante. Olha só o que diz. Não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. Que Deus me ajude. É a partir dessa confissão que vai surgir sola escritura, ou seja, somente a escritura. Porque ele falou o seguinte, olha, se eu não for convencido pelas escrituras, eu não vou me retratar. Ou seja, diante de tudo que estava acontecendo na época da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana, Martinho Lutero disse, eu não vou me retratar. Eu tenho que ser convencido pelas Escrituras. E a minha consciência está cativa pela palavra de Deus. Então Martinho Lutero sabia exatamente daquilo que ele estava lutando. E quando eu vi essa história de Martinho Lutero e tudo que aconteceu com ele, que depois foi excomungado e tudo mais, eu me lembrei também do caso do Ricardo Pavanelli. Há um tempo eu fiz um vídeo falando que a CCB ela estava criando ações e até mesmo, né, formas de tentar reintegrar as pessoas novamente, aquelas pessoas afastadas, né? Mas parece que regrediu. Quando uma igreja, não é que ela proíbe, mas de uma forma indireta, ela exige que seus membros não estudem a Bíblia, porque a letra mata e o espírito vivifica, peraí, que tipo de denominação cristã é essa que proíbem as pessoas de entenderem quem é Deus? Deus, teologia, estudo sobre Deus, como pode isso? Aí eles usam aquele jargão, né? A letra mata, mas o espírito vivifica. Inclusive, eles usam esses jargões aí sem entender o contexto de cada frase. Por exemplo, nesse contexto, Paulo está falando sobre a lei. Não está falando sobre estudar as escrituras. Nunca que Paulo iria orientar as pessoas a não estudarem as escrituras. Inclusive, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas ao jovem Timóteo, que vivia em Éfeso e era pastor lá, ele falou que as escrituras, elas são importantes para a repreensão, para a exortação, para a edificação. Então, como que eu vou saber
se as escrituras têm essa funcionalidade se eu não conheço o que está escrito ali? Entende? Então, esse jargão cai por terra quando a gente começa a estudar as cartas paulinas e os evangelhos. E é preocupante uma denominação cristã fazer isso com seus membros. Deixa eu explicar a história. É o seguinte, o Pavanelli ele tem um livro, um devocional chamado Meu Porto Seguro. É um livro que foi bem vendido, tá? Muita gente comprou e parece que, infelizmente, né, alguns anciãos ali ficaram com o pé atrás com ele, porque, olha, ele estava ficando grande, né? Muita gente estava reconhecendo o trabalho dele. Inclusive, nas redes sociais, ele tem muitos seguidores. Ele já me seguia antes e eu não sabia. Mas, enfim, aí enviaram uma carta para a liderança do Brás, né? Eu acho que é um tipo de conselho dos anciãos, pedindo o afastamento do Pavanelli. Depois que o Ricardo recebeu essa carta com as denúncias e tudo mais, ele é um homem íntegro, gente. Então, não sei para que fazer isso. É inveja, né? Inveja do trabalho dele. Mas, enfim. Ele recebeu essa carta, depois ele respondeu com uma outra carta. Aí, neste caso, ele estava pedindo o seu afastamento, no caso, né? Até mesmo a sua exclusão do grupo de anciãos da CCB. Então, resumindo, ele saiu da CCB. Agora, ele está frequentando uma igreja reformada. E isso é muito triste, porque a CCB deveria reciclar a sua teologia. E reciclar aqui não é pejorativo, é entender que a teologia é boa e como que podemos adaptar para o povo. E não ficar apenas sob a tutela do ancião. Mas talvez você me diga, Caio, isso daí não é um caso geral, mas é apenas um caso singular. Não acontece diariamente. Não é isso que eu estou vendo na internet. Não é de hoje que a congregação cristã no Brasil faz isso. E eu fico muito preocupado com jovens que, apesar de serem sinceros na fé, ficam fantasiados com a orquestra da CCB. Né? A música parece que encanta as pessoas. É como se fosse, né, o canto da sereia, aqueles contos de fadas por aí que existem, de pessoas que cantavam e traziam uma grande multidão e fantasiavam todos. Então isso é muito preocupante, porque se a palavra não está te atraindo para uma igreja, o que será então? O louvor é uma forma de manifestação e adoração a Deus. Quando eu estou louvando ao Senhor, eu estou glorificando a Deus. Entretanto, o motivo principal para você frequentar uma igreja não deve ser somente o louvor, mas também a teologia que está sendo pregada ali. Infelizmente, eles acabam atraindo muitas pessoas por causa da formosura dos templos ou até mesmo da orquestra, né? Que é uma das maiores que nós conhecemos. E os jovens, infelizmente, acabam acreditando que a CCB é uma igreja bíblica porque tem um hino ok, tem um louvor muito belo. Opa, que igreja maravilhosa. Calma, estude a teologia. Então, perceba que parece uma teologia paralítica, né? Nós temos aqui boas canções e nós temos uma péssima teologia. Não dá, gente. Não dá. Mas, enfim, eu quero mostrar aqui para vocês alguns vídeos de anciãos falando coisas horríveis. Tem até mesmo um ancião dizendo que existe um espírito que incentiva as pessoas a estudar teologia. Na minha opinião, esse espírito é o Espírito Santo de Deus, mas para ele é um outro tipo de espírito. Escutam bem vocês que gostam de querer estudar a Bíblia, isso aí não é de Deus, irmão. Isso é um espírito de soberba. É insatisfação com o que Deus te deu até o dia de hoje. É melhor que você se retire do meio do povo de Deus do que dissemine esse espírito. Sabe o que parece? É que nós estamos voltando para a época em que a Igreja Católica Apostólica Romana lançava ali uma lista de livros proibidos, o Index, né, onde tinha vários livros que eram proibidos para as pessoas lerem. Inclusive, muitos livros eram dos reformadores. Parece que a CCB agora criou um tipo de index, um index evangélico, né? Você não pode fazer isso nem aquilo. Aí, sabe o que é interessante? Que teve um membro da CCB, ele falou o seguinte: aqui na CCB ninguém vai ganhar dinheiro com o evangelho. Vamos lá. O Ricardo estudou para escrever o seu devocional, ele teve um gasto com a editora e as pessoas compraram com a consciência limpa. Ele não forçou ninguém. Se vocês estão dizendo que não se deve ganhar dinheiro com o evangelho, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Todas as Bíblias que vocês têm, todas, agora eu incluo todos os membros,
Essas Bíblias foram compradas? Foram. Porque se elas foram compradas, vocês não deveriam comprar, porque vocês estão ajudando o comerciante a comercializar a Bíblia. Então perceba que não bate no final, esse tipo de tese, esse tipo de ideia, não bate. Não bate. Além disso, eu vi um vídeo recentemente de uma igreja, né, no caso a CCB, que é um templo enorme, eu não sei qual é a região, mas é uma igreja muito grande. E do lado da igreja vende, sabe o quê? Terno, gravata e roupas sociais. E sabe quem é o dono? O dono é um dos filhos de algum ancião que é muito famoso. Então, peraí, tudo bem, né? Ele não está ali usando a palavra de Deus como negócio. Parece que existe uma forma de comércio entre eles. Então, os irmãos saem da igreja, eles viram a esquina e tem lá, né, uma loja vendendo ternos e gravatas. Por que será, né? Dinheiro. Inclusive, muitas pessoas que são membros da CCB vendem objetos religiosos. Por exemplo, véu, vendem instrumentos musicais. Tudo bem, é uma coisa lícita. Ok, não há nenhum problema nisso. Gente, eu conheço a história da CCB. Eu sei que o Luiz Francesco, ele era valdense, ele era membro da igreja presbiteriana, ele tem uma origem italiana. Inclusive, um dos primeiros adeptos da sua teologia eram pessoas que tinham ali a sua linhagem italiana. Então, inclusive, a igreja CCB não se considera reformada e nem pentecostal. Perceba que até mesmo nesse aspecto doutrinário, ela é exclusivista. Ela tem a sua própria vertente. CCB é CCB e ponto final. Não é pentecostal nem reformada, é CCB. Então, quando eu vejo o caso do Ricardo Pavanelli, eu glorifico a Deus, porque realmente o nosso trabalho na internet está dando frutos. As pessoas estão abrindo seus olhos. Gente, eu não estou aqui criando um índice que não existe. Se você pesquisar nas igrejas batistas e presbiterianas, você vai ver um número muito grande de pessoas que eram da CCB frequentando essas igrejas, fazendo ali os estudos para se batizarem ou até mesmo serem membros na igreja local. Então, de um certo modo, isso foi muito importante. Eu acho que esse momento veio na hora certa. O boom da internet. As pessoas realmente estão entendendo como que funciona o sistema governamental da CCB. Então, quando eu vejo o caso do Pavanelli, parece um caso da época da Reforma Protestante, que tinha apenas uma autoridade específica, a autoridade papal, que dizia isso ou aquilo e pronto. Se o Papa dissesse, por exemplo, que a pedra é amarela e ponto final. Então, parece que é isso que está acontecendo na CCB. É um núcleo, né, como se fosse uma gaiola, onde as pessoas não podem entender o que está acontecendo de fora. Então, todos estão presos em um sistema exclusivista, um sistema completamente religioso, onde os irmãos que são de outras igrejas não são, na verdade, irmãos, são primos distantes. Isso me preocupa bastante, porque, por exemplo, agora que o Ricardo Pavanelli saiu da CCB, em vez de as pessoas apoiarem ele, não, meu irmão, vá com Deus, né? Procure um ministério, fique em uma igreja. Não, estão atacando o Ricardo. E tem gente que falou o seguinte, você estava na CCB simplesmente para ganhar dinheiro. Gente, como pode isso? O testemunho dele é íntegro, não tem escândalo na vida dele. Todo mundo gostava dele. Aí ele sai... Opa, peraí, agora é ímpio. Agora ele é um filho de Belzebu. Ele não presta mais. Isso é típico de seita. Eu tenho certeza, se alguém da congregação se esbarrar com Ricardo Pavanelli em um shopping, eu tenho certeza absoluta que essa pessoa da CCB não vai nem cumprimentar. Não vai. Tenha certeza disso. Porque a CCB é exclusivista. Quem está dentro da gaiola faz parte ali do rebanho. Quem está dentro da cerca. Quem não está, não é mais. Apostatou da fé. E agora, pelo visto, surgiu alguns representantes da CCB nas redes sociais. Do nada. E são pessoas que não são preparadas teologicamente para teologar e falar sobre doutrinas. São pessoas que falam apenas... Olha, você é isso, você é aquilo, vai cuidar da tua igreja, você é um herege, você é isso, mas não tem uma profundidade teológica. Eles não conseguem fazer, por exemplo, né, uma tese sobre um assunto.
Então eles não conseguem formar uma opinião. É tudo muito especulativo. Isso é muito preocupante, porque quem não estuda a Bíblia e a teologia confunde heresia com a voz de Deus. Então, isso é muito preocupante e eu louvo a Deus pela vida do Ricardo Pavanelli. E preste atenção no que eu vou dizer agora. O Ricardo Pavanelli, ele vai se sentir muito mais leve. Ele vai conseguir escrever os seus livros. Ele vai conseguir edificar outras pessoas. E além disso, eu sei que ele será um canal de bênção para muita gente. E eu louvo a Deus por isso. Então a CCB não sabe valorizar as pessoas que têm capacidade teológica. Parece que assim, os membros não podem saber nada de teologia, porque é mais fácil de doutrinar. E se você questionar o ancião, rapaz do céu, não pode. Então isso é muito preocupante. É muito preocupante. Inclusive, dos reformados aí, eu fui um dos últimos a gravar sobre esse assunto, porque eu pensei bem em gravar esse vídeo antes. Então parece que a CCB ela estava progredindo e agora ela regrediu. E hoje eu não tenho mais dúvidas sobre a CCB. A CCB ela é uma seita autêntica. Então, se você está na CCB, se preocupe com a sua saúde espiritual. Hoje tentaram derrubar o Ricardo Pavanelli e conseguiram. Amanhã pode ser a sua família. Amanhã pode ser o seu filho. Imagina só, o seu filho, ele pega um livro lá para entender sobre soteriologia, sobre a teologia da salvação. E de repente, um ancião descobre que você está lendo Bavinck, Huckman, Sproul. Não pode, não pode, isso aqui não pode. Aí começa a causar uma intriga. É isso. Aí eles vão lá e te derrubam. Gente, isso é preocupante, é muito preocupante. Eu nunca imaginei que uma igreja evangélica, que se autodenomina evangélica, iria fazer uma coisa dessa com um irmão tão abençoado na própria denominação. É o mesmo caso de Martinho Lutero. Lembre-se que o estudo da palavra é essencial para aqueles que querem crescer espiritualmente. É isso. Paulo ficou 3 anos em Éfeso, na escola de Tirano, ensinando outras pessoas sobre o evangelho. E você acha que Paulo não aprendeu com as pessoas que estavam ali? Éfeso era um lugar onde tinha muitas filosofias, muitas ideias. Paulo, com certeza, ele conseguiu filtrar o que é bom e ele usou como ponto de contato para a pregação do evangelho. Veja Paulo no Areópago, quando ele começou a discutir sobre filosofia, sobre Jesus. Então, Paulo era um homem poliglota e que conhecia as Escrituras. E se você não conhecer a sua Bíblia, você vai padecer espiritualmente. Então, eu glorifico a Deus por aquilo que aconteceu com Ricardo Pavanelli. Foi um livramento do Senhor para a vida dele. Agora eu tenho certeza que ele vai abençoar milhares de pessoas. Não somente uma igreja local, mas milhares de pessoas. Então eu espero que realmente a CCB mude a sua forma de conduta com as pessoas que estudam teologia, que produzem livros. Porque, de um certo modo, isso é muito prejudicial. Muito prejudicial. Então, esse foi o nosso vídeo. Vocês perceberam que eu tratei com muito respeito as duas partes, mas eu falei de uma forma teológica e doutrinária. Então, se você frequenta a CCB e você está passando por isso, procure uma igreja bíblica. Não precisa nem pedir a bênção do ancião para você sair da igreja. Se você está desconfortável na CCB e você está vendo que isso está acontecendo, saia de lá. Se você começou a ter paixão pela Bíblia, faça isso hoje, antes que seja tarde demais. Espera aí, não pode mais escrever um devocional? Não pode escrever um livro com o meu testemunho, uma biografia? Eu não posso ler livros, por exemplo, do Lewis, Crônicas de Nárnia ou algo do tipo, como uma forma de lazer? Que tipo de teologia é essa que aprisiona as pessoas? Parece que vocês estão voltando às antigas tradições do catolicismo. Então esse foi o nosso vídeo, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.